Olá a todos! Hoje e nos próximos vídeos vamos mudar um pouco de perspectiva e olhar para o jogo God of War, que em 2018 saltou para o universo da mitologia nórdica e cuja última versão, God of War Ragnarok, vai ser lançada em novembro. Nos próximos 10 minutos, mais coisa menos coisa, vamos por isso falar das semelhanças e diferenças entre o jogo e os mitos que lhe serviram de inspiração. E assim sendo, se ainda não jogaste God of War 4, mas queres... Então, no jogo de 2018, a personagem principal, Kratos, tem um filho cuja mãe morre mesmo antes do começo da história e que depois se vem a descobrir ser Laufey, que na mitologia nórdica é a mãe de Loki. Loki, vimos também a saber, era o nome que ela queria dar ao filho, mas Kratos preferiu chamar-lhe Atreus. A interpretação mais óbvia do nome Laufey é a junção das palavras Lauf, folha, e Ei, ilha, portanto ilha de folhas, o que literalmente pode ser isto. Mas os nórdicos antigos eram muito fãs da metáfora e da perífrase, isto é, de nomearem uma coisa por referência a outra que seja comparável, caso em que Laufey pode ser uma árvore ou então um bosque, ambos passíveis de serem metaforicamente descritos como ilhas de folhas. E coincidência ou não, a casa de Kratos, Atreus e Laufey fica num bosque protegido por ela. Quanto ao filho dela, ainda está por perceber o rumo da personagem. Na mitologia nórdica, Loki é irmão adotivo de Odin, companheiro de aventuras dele e de Thor, e um trapaceiro que não só tem uma relação ambivalente com os outros deuses, como por vezes é um travesti e um transexual que chegou a ter um encontro amoroso com um cavalo. Veremos o que é que o jogo faz com a personagem, até porque o Loki tem um papel a desempenhar no Ragnarok. Mas no God of War 2018, logo ao início do jogo, ficamos a conhecer uma personagem mítica que pura e simplesmente não morre, porque ele é Balder, filho de Odin, o que está de acordo com a mitologia nórdica. Basicamente, quando foi profetizada a morte dele, a mãe pediu a todas as coisas a promessa solene que elas nunca, mas nunca fariam mal a Balder, tornando-o invulnerável. Só deixou de fora uma pequena planta, o visco, que sim, é a tradução correta do inglês mistletoe. Não é azevinho. E quando Loki descobre isso, ele faz um dardo de visco com o qual Balder é morto. Tudo isto está refletido no jogo, até no detalhe do fim da invulnerabilidade de Balder quando ele dá o murro em Atreus/Loki e espeta a mão no pedaço de uma flecha de visco que o filho de Kratos tinha ao peito. Lindo! Depois há as diferenças, a começar com o contraste entre o Balder da mitologia nórdica, que é quase uma espécie de Branca de Neve no masculino, puro, justo, bondoso, amigo de toda a gente, enquanto o do jogo é um guerreiro arrogante que é o principal antagonista de Kratos. O que não é mau, porque nas fontes da mitologia nórdica há vestígios de um Balder mais agressivo e muito pouco simpático. Uma vez mais, coincidência ou não, as opções dos criadores do jogo fazem sentido mítico. Já quanto à identidade da mãe dele, na mitologia nórdica, Balder é filho de Odin e Frigg, não de Odin e Freya, como no jogo. Ok, há alguma sobreposição entre as duas deusas, mas no mundo nórdico Frigg é consistentemente referida como mulher de Odin e mãe de Balder. Já quanto a Freya, embora ela tenha ensinado magia a Odin, esse detalhe é referido no jogo, ela nunca é descrita como mulher dele e mãe de Balder. Amante de Odin, sim, mas Freya teve muitos amantes, incluindo o próprio irmão. Talvez os criadores do jogo tenham visto maior potencial dramático nas aptidões mágicas de Freya, na sua origem entre os Vanir ou na guerra entre eles e os Aesir. Detalhes que estão na mitologia nórdica, embora nela a paz entre os deuses seja assegurada não por um casamento, mas por uma troca de reféns, em que Njord, pai de Freya, passa a viver com Odin e afins. Mas fora a conjugalidade e maternidade, Freya está muito bem representada no jogo. A beleza física, o ser uma bruxa, a relação com o javali, o transformar-se em falcão, tudo isso está de acordo com a mitologia. O mesmo vale para a ideia de 9 mundos ligados por uma árvore chamada Yggdrasil, que funciona como um eixo ou um pilar, embora seja mais problemático descrevê-la como árvore da vida, e a localização desse ponto de acesso aos diferentes mundos no lago é certeira, porque a associação entre árvore e água, seja ela de um lago ou de um poço, é recorrente. A coisa depois corre menos bem com Bifrost, que não é um artefacto ou uma espécie de chave, como no jogo, mas o arco-íris é entendido como uma ponte. Ok, há nisso uma relação com a ideia de ligação entre mundos, mas... Nada disto, porém, bate o que foi feito com Mimir. Há duas figuras na mitologia nórdica com esse nome.
Um deus ou gigante sábio que é decapitado e cuja cabeça Odin preserva para poder continuar a extrair conhecimento, e um ser que guarda um poço cuja água confere sabedoria e por uma porção da qual Odin sacrifica um dos seus olhos. E há pedaços disso no jogo. Kratos anda com a cabeça de Mimir à cintura e usa-a como fonte de informação, e é dito que no passado a paz entre os deuses foi negociada por Mimir, o que reflete o seu papel de refém entre os Vanir na mitologia nórdica. Mas quando o encontramos no jogo, o que vemos é isto. Eu nem vou falar dos corninhos, mas o ter um só olho é uma inversão de papel com Odin, ele sim o deus zarolho, e descrito na poesia nórdica antiga como amigo de Mimir, não como seu torturador. E o estar preso a uma árvore é estranho, pois se é verdade que o Mimir que guarda o poço de sabedoria vive junto da árvore Yggdrasil ou de uma das suas raízes, ele nunca é descrito como estando aprisionado nela. Os criadores do jogo parecem ter feito uma mistura entre o Prometeu da mitologia grega, esse sim aprisionado e torturado no topo de uma montanha por decisão de Zeus, com partes dos dois Mimir da mitologia nórdica. É um cocktail um bocadinho estranho. Muito menos confusos estão os anões Brok e Sindri, que são quem cria ou melhora as armas de Kratos e Atreus, o que faz todo o sentido porque na mitologia são os anões Brok e Eitri, também irmãos, quem cria alguns dos tesouros dos deuses, incluindo o martelo Thor. Há ainda a presença constante das runas, uma forma de escrita que foi usada no mundo germânico durante mais de 1000 anos e emprega em quase tudo. Magia, mensagens, poesia, notas de autoria e propriedade, epitáfios, grafitos, e não só em línguas germânicas, mas também em latim e até grego. E o jogo reflete alguma dessa diversidade ao ter um uso mágico e mundano das runas. Há ataques rúnicos e há textos em runas por toda a parte. Por exemplo, entre as tatuagens de Baldur podemos ler Ek er Daud, eu estou morto. Nas ruínas de um mercado lemos Kaupangr, que quer dizer precisamente mercado, e é o nome de um posto comercial que existiu no sul da Noruega nos séculos IX e X. E aqui está escrito Skol Veida Sol Hati El Tamani, porque na mitologia nórdica o Sol e a Lua são perseguidos por lobos. Claramente houve pesquisa, mas como se não? O tipo de runas usado é anterior ao islandês antigo, que é a língua das inscrições que vemos no jogo. Houve uma mistura de coisas de diferentes períodos históricos. Já agora, o último texto rúnico que vimos é no Templo de Tyr, um deus que no jogo é descrito como justo e tolerante e que busca a coexistência com os gigantes. O que é estranho, porque numa das principais fontes da mitologia nórdica é dito que Tyr não é um promotor de acordos e também não tem boas experiências com lobos. O jogo de 2018 quis nitidamente contrastar Odin com Tyr e é de esperar um confronto entre os dois no God of War Ragnarok. Mas lá chegaremos. Haveria mais por dizer, mas por agora já chega. Ok, contas feitas, o jogo inspira-se a fundo nos mitos nórdicos e os seus criadores claramente fizeram o trabalho de casa, mas não é uma reprodução rigorosa da mitologia. Nem é suposto sê-lo. É um jogo com uma lógica própria e é assim que ele deve ser entendido, não como uma fonte de informação rigorosa sobre o passado. Para isso, há bons livros. Mas mesmo como forma de entretenimento com bastantes liberdades criativas, ele não deixa de ser cativante para quem tem interesse ou fascínio pela mitologia nórdica. Nesse sentido, vale a pena. Até à próxima!